Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Ligações de telemarketing podem ser bloqueadas por consumidores a partir de hoje. Prorrogado prazo para prefeituras darem explicações sobre servidores públicos que estariam acumulando funções e salários. Denúncia do Sindicato dos Policiais Civis afirma que delegacias na Baixada Maranhense estão sucateadas. Veja também a expectativa para a apreciação do projeto que pode determinar a presença de doulas nas maternidades de São Luís. E a máquina que vai facilitar o trabalho de quebradeiras de coco no estado. Agora, no Jornal da Guará. Você já recebeu ligações indesejadas de serviço de telemarketing? Se a sua resposta for sim e você não gosta nada desses telefonemas, saiba que a partir de agora você pode bloquear esse tipo de chamada. Saiba como na reportagem de Ana Tereza Viegas. Segundo a Anatel, ao menos 1/3 das ligações indesejadas no Brasil tem por objetivo a venda de serviços de telecomunicações. Até maio deste ano, o órgão registrou quase 14 mil reclamações de consumidores, uma média mensal de quase 3 mil queixas. Agora, com a nova medida, esses transtornos devem acabar. Justamente ciente do incômodo que é causado aos usuários de telecomunicações por esses tipos de ligações, muitas das vezes incessantes, é que a Anatel determinou anteriormente que em 30 dias fosse implementado uma lista pelas grandes operadoras do setor, uma lista de consumidores que não querem ser perturbados por esse tipo de ligações de telemarketing. E esse prazo de 30 dias venceu hoje, então a partir de hoje está sendo implementada essa lista nacional. E é muito fácil o cliente fazer esse bloqueio, que pode ser feito pelo celular ou no computador. É só acessar o site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro, solicitar o bloqueio, criar um login com seu CPF, entrar e o cliente pode bloquear uma ou as 8 empresas de telecomunicação. A empresa tem até 30 dias para suspender as ligações, podendo ser multada caso não cumpra a medida. Vale lembrar que o SAIG não bloqueia ligações das empresas de telecomunicações com fins de pesquisa ou de empresas de outros setores que queiram vender seus produtos. Mas o Procon Maranhão já tem uma lista de bloqueio de ligações de telemarketing. No site da Anatel é possível bloquear somente de empresas de telecomunicações, enquanto no site do Procon, de acordo com a lei estadual, o consumidor pode cadastrar, no caso, bloquear qualquer ligação de toda a empresa. E se os problemas continuarem? A partir do momento que ele faz esse cadastro, a empresa tem 30 dias para realizar esse bloqueio. Se ela não fizer, o consumidor tem direito sim a fazer uma reclamação e essa empresa ela vai ser multada. A Federação das Indústrias do Maranhão divulgou o Índice de Confiança do Empresário Industrial do Maranhão e trouxe novidades. Uma alta de 2,4 pontos de maio para junho, interrompendo a trajetória de queda. O registro foi de 56,4 pontos. O pior ambiente de negócios ainda está no setor da construção civil, que ficou abaixo dos 50 pontos e sem perspectiva de alta para os próximos meses. Quando o recesso dos vereadores de São Luís terminar, deve entrar em apreciação na Câmara um projeto de lei do vereador Paulo Vitor que prevê a permanência das doulas durante todo o período do parto em maternidades e hospitais públicos e privados. A análise do projeto já está sendo feita nas comissões técnicas. A hora do nascimento. Nem precisa dizer que muita coisa envolve esse momento tão especial na vida da mulher e da família que está na expectativa pela chegada do seu novo membro. Na busca pelo parto natural, com o mínimo de intervenções possíveis, muitas mamães procuram um serviço especializado de uma doula.
A profissional que vai acompanhar todo o trabalho de parto e dar o suporte que esse momento exige. A doula ela faz o cuidado com a gestante na questão de alívio de dores, com métodos não farmacológicos. Nós usamos piscina, imersão em água, né, no caso da piscina, massagens, alguns exercícios, técnicas de respiração. Então eu costumo dizer que a doula não faz o parto, ela faz parte do parto cuidando da gestante. Mas esse trabalho ficava incompleto, justamente porque a maioria dos hospitais e maternidades não permitem a entrada da doula na sala de parto. Essa realidade pode mudar a partir de um projeto de lei desse vereador que resolveu abraçar a causa após a chegada do seu primeiro filho em prol de um parto melhor assistido para milhares de mulheres. A lei permitiria a presença de doulas durante todo o período do parto em hospitais públicos e maternidades públicas e privadas de São Luís. Hoje as doulas são confundidas como acompanhantes na hora do parto e isso não pode ser confundido. As doulas são umas profissionais que exercem a sua profissão em magnitude na vida do ser humano, ainda mais na vida daquelas grávidas que ali estão. E o município de São Luís não pode confundir o serviço da doula com um acompanhante. E os hospitais públicos e até mesmo os privados privam elas de fazerem o serviço. Há 2 anos e meio, a Mônica teve a sua primeira filha em uma maternidade pública da capital. Ela contratou uma doula que esteve com ela e participou das 11 horas de parto. O mesmo aconteceu na chegada da filha Laura. Nas 2 experiências, ela pôde contar com essa assistência, segundo ela, fundamental para dar tranquilidade à mulher, mesmo que haja o acompanhamento familiar. Eu vi que eu queria ter um acompanhamento de doula para que eu tivesse uma experiência mais positiva, mais confortável, com mais segurança. Então eu me formei aqui em São Luís, quais seriam as doulas que teriam aqui, descobri um grupo, comecei a contato com eles, né, a conversar, a participar das rodas e decidi que queria ter o acompanhamento das doulas, né? E foi uma escolha maravilhosa, que eu indico muito, foi muito boa para a minha experiência de parto. Apesar do apoio da família ser importante, as doulas passam por capacitação técnica e podem dar suporte para a equipe habilitada em fazer o parto. Encontrar a porta aberta no momento final desse trabalho tão específico é como poder comer a cereja do bolo e participar de um momento tão especial como a hora do nascimento. É importante que tenha alguém neutro, que no caso seria a doula, para dar esse suporte, para ser o elo também entre a família e o médico. Estava mais do que na hora, né, do Maranhão ter uma lei assegurando a assistência das doulas. Eu espero que seja aprovado, que muitas mulheres sejam beneficiadas com essa lei. A seguir, a denúncia do Sindicato dos Policiais Civis sobre as delegacias sucateadas no interior do estado. E veja ainda, a redução no número de ocorrências relacionadas a crimes em estabelecimentos bancários. Nós voltamos já. Agora são 6 horas e 38 minutos. O Sindicato dos Policiais Civis deve protocolar um novo pedido de reforma e melhorias em delegacias do interior do estado. Em vistoria, eles constataram que as unidades têm sérios problemas estruturais. Essa é a realidade de grande parte das delegacias de polícia civil no Maranhão. A última inspeção do sindicato, que representa a categoria, confirma as denúncias feitas pelos profissionais. Essa fica no município de Presidente Juscelino. Paredes rachadas com infiltrações, móveis velhos e piso danificado. O prédio era cedido pela prefeitura, que pagava um funcionário para atuar como carcereiro. A responsabilidade pela manutenção e estrutura seria do Estado. A população agora tem que buscar atendimento na cidade de Rosário, 20 quilômetros distantes do município de Presidente Juscelino. No momento mais preciso, né, solicita de Rosário. Quando tem lá em Rosário, né? Quando não tem, aí fica na mercê da espera, né? A unidade está fechada e entra para a estatística como a 4ª delegacia interditada nos últimos 3 anos. Em 2017, a de Cedral foi fechada. No ano passado, Timon e Cândido Mendes. No município de Humberto de Campos, a ordem de despejo pode chegar a qualquer momento e, mais uma vez, a prefeitura assume a responsabilidade, que seria do Estado, e estava pagando o aluguel do prédio, que, aliás, está atrasado há 3 meses.
Está hoje no prédio arranjado, onde tem uma cela de contenção que é tamanho de um banheiro, contendo 6 homens, onde sequer tem um único sanitário, por exemplo, para que o mesmo faça suas necessidades. Isso é desumano. A vistoria realizada pelo sindicato também chegou às delegacias dos municípios de Axixá, que está parada por falta de delegado, e Morros, onde foi constatada as péssimas condições da estrutura da unidade. Na cidade de Bacabal é assim. A cela tem lixo, o único banheiro está nestas condições. Paredes deterioradas e um buraco no teto anuncia os riscos de desabamento. Não existe um plano real de modificar esta realidade da polícia, não existe um plano real do governo do estado em, de fato, contratar profissionais para atender a demanda que hoje é quase inexistente no estado. No Maranhão, a proporção é de um policial civil para cada 3.295 habitantes. Em nota, o governo do Maranhão disse que adota ao longo dos anos um plano de reestruturação dos equipamentos de segurança. Os próximos investimentos para o setor incluem melhorias físicas como reforma e construção de 20 delegacias do estado. Disse ainda que equipou as forças de segurança com armamento e viaturas, cursos de formação continuada e a especificidade da investigação por meio de departamento, a exemplo da Delegacia Móvel de Homicídios. Agora tem uma modalidade de crime que, apesar de recorrente nas últimas semanas, vem caindo drasticamente no estado: os crimes de assaltos e arrombamentos em estabelecimentos bancários. O gráfico mostra uma redução em todas as modalidades de crimes às instituições financeiras. Para se ter uma ideia, em 2015 foram registradas 84 ocorrências e neste ano, até agora, foram 22, além da prisão de 83 pessoas envolvidas em assaltos a bancos. Nós também trabalhamos de forma preventiva, em parceria, em conjunto com outros setores da polícia e do sistema de segurança de uma maneira geral. Nós conseguimos monitorar alguns grupos que agem no Maranhão e em outras unidades da federação. A partir desse trabalho em conjunto, nós conseguimos identificar os elementos e muitas das vezes nós nos antecipamos às ações que eles intentam praticar aqui no estado. O último registro de assalto a banco na capital foi no dia 26 de junho, na agência do Banco do Brasil, no João Paulo. Para ajudar a diminuir ainda mais essas ocorrências, a polícia também tem concentrado forças para investigar quadrilhas que estão produzindo explosivos artesanais. Nós já conseguimos identificar integrantes do grupo, não são as mesmas pessoas, mas existe uma linha investigativa que aponta para pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma facção criminosa. Já conseguimos apreender alguns artefatos utilizados por eles e já conseguimos identificar uma casa, uma comunidade aqui na capital, na qual eles utilizavam para fabricar os explosivos. E existe sim uma linha investigativa sobre quem estaria fabricando esses explosivos e fornecendo a esse grupo criminoso para que eles pudessem utilizar nas explosões. Na última sexta-feira, a polícia prendeu Dimas Davidson Araújo, suspeito de envolvimento na explosão da agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida dos Holandeses. O crime aconteceu no dia 3 de junho. Um homem identificado como Antônio Francisco Rodrigues de Souza, de 38 anos, foi alvejado com 3 tiros na tarde de hoje no bairro do Coajape. Segundo a polícia, os suspeitos do disparo estavam em um veículo que foi abandonado na Praça Deodoro, no centro da cidade. Antônio Francisco está internado no Hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1, e não corre risco de morte. A seguir, no JG, prorrogado o prazo para prefeituras apresentarem as explicações sobre funcionários que estariam acumulando funções no serviço público. E ainda, uma entrevista sobre as melhores formas de aplicar métodos de estudo para vencer na carreira. É logo após do intervalo. Agora são 6h48. Terminaria hoje o prazo para que os quase 40 mil servidores públicos que estariam acumulando cargos justifiquem sua situação e, com isso, os municípios apresentem essas justificativas ao Tribunal de Contas do Estado. Mas esse prazo foi prorrogado mais uma vez.
Os gestores municipais ganharam mais um mês para fazer o registro eletrônico de informações relativas às justificativas do módulo Painel de Vínculo do Sistema Eletrônico de Acompanhamento de Atos. O prazo, que terminaria neste dia 15 de julho, foi prorrogado pelo Tribunal de Contas do Estado a pedido da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM. Na verdade, a metodologia não mudou, não houve alargamento de prazo para que os municípios instaurem os procedimentos que devem, como chamar o servidor para termo de opção, não houve alteração dos prazos de processo administrativo que as prefeituras já abriram, não é isso. O que mudou o prazo foi a forma de apresentação para o tribunal. Por quê? Porque o sistema estava muito carregado de informações, nós simplificamos e demos um prazo de 30 dias para que aquelas administrações que estão com algumas informações pendentes concluam da melhor forma. O representante do TCE explica que em 2016 foram identificados aproximadamente 84 milhões de pagamentos fora do chamado padrão legal. Atualmente, o número foi reduzido para 42 milhões e 600 mil e representa uma economia para os cofres públicos. Se nós tivéssemos uma malha fina, a malha de São Luís teria caído em malha automática. Então, nós estabelecemos um procedimento automático para São Luís para apurar esses casos e existe uma orientação de nós buscarmos sempre a conversa com São Luís para solucionar os problemas de São Luís de maneira mais fácil, para não causar tanto impacto e deixar os serviços de serem geridos. Pouco mais de 60 mil servidores no Maranhão apresentam múltiplos vínculos e estão sendo apurados pelo Tribunal de Contas do Estado. 37 mil deles apresentam algum tipo de irregularidade. A capital São Luís vai passar por um procedimento especial por apresentar um número elevado de serviços prestados. Aqui na cidade, são pouco mais de 7 mil. Nós começamos esse procedimento de fiscalização em 2016 com o lançamento de um censo, onde a gente identificou várias atividades irregulares na folha de pagamento, como o caso dos vínculos financeiros e acumulação de cargos fora do padrão constitucional. Naquela época, a gente verificou que o valor beirava 83 milhões, era 84 milhões, pode assim se dizer. E hoje, quase 3 anos depois, onde nós estamos cada vez mais intensificando as ações, houve uma redução para 42 milhões ainda que precisam ser investigados. Em relação aos órgãos estaduais, o envio das informações sobre vínculos financeiros vai começar no dia 15 de agosto, com metodologia e prazos a serem definidos pelo TCE. O mercado de trabalho tem desafios dos mais variados de acordo com a profissão que se escolhe. Mas para algumas categorias profissionais, esse desafio começa antes mesmo do ingresso no competitivo ambiente escolhido. Um exemplo é o do advogado, que para exercer a profissão precisa tirar a OAB. Uma pesquisa realizada pela FGV Projetos mostra que nos últimos 4 anos, 8 em cada 10 candidatos são reprovados no exame de ordem da OAB. A taxa de reprovação é de 82,5%. E como se preparar então para esse exame? A coach Vana Cabral, que desenvolveu o método OAB Coach, conta pra gente. Boa noite, Vana. Boa noite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Me conta então, como que é esse método? É para ajudar o candidato à OAB ter um resultado positivo? Na verdade, todo cérebro saudável é capaz de aprender e assim buscar a aprovação. Se a gente parar para pensar que a prova da OAB, ela é uma prova em que a média de aprovação é 5, porque basta acertar 50% da prova, então ela não chega a ser uma prova difícil. O que envolve essa magnitude de reprovação é um despreparo também emocional. Então, além da falha no estudo, temos também o nervosismo, uma baixa autoconfiança, uma pressão também social, uma pressão interna, uma série de sabotadores. Então a pessoa se preocupa bastante em só estudar, mas não cuida também da preparação emocional. E como que esse trabalho auxilia, né, nessa preparação emocional? Pelo que eu entendi, pelo que eu também já conheço um pouco dessa área,
vocês trabalham ali nas crenças que o candidato tem para que ele mude primeiro as suas crenças, então ele alcance o resultado na prova? Sim, mas isso aqui antes ele tem que descobrir quais são essas crenças. Sim. Porque muitas vezes elas estão lá enraigadas, elas vêm crescendo com a gente ao longo da história. Foi aquela frase que foi dita em algum momento por uma pessoa da família, por um amigo, uma experiência negativa da faculdade, e aquilo foi crescendo, foi tomando um espaço muito grande internamente, e a pessoa de repente não percebe. Eu daria, por exemplo, uma situação, a pessoa senta para estudar determinada matéria, vamos imaginar então que ela teve um histórico ruim na graduação com direito administrativo. Então ela senta para estudar e já dizendo, eu detesto direito administrativo, eu não consigo aprender essa matéria. Ao final daquelas horas de estudo ela não vai conseguir aprender, porque ela já tem aquela crença limitante de que ela não aprende. E assim ela vai chegar para mim e vai dizer, Wanda, mas eu não consigo aprender. E não vai. Enquanto ela não acreditar que ela é capaz, ela não vai conseguir realmente aprender. Certo. E o candidato que quer participar de um OAB Coach como esse, como é que ele faz? É bastante simples, na verdade. Como eu disse, qualquer pessoa é capaz de ser aprovada. Eu digo sempre que a única coisa que a pessoa precisa é ter a certeza de que depende dela. E que é um esforço, é um trabalho, mas que a pessoa só tem a ganhar. É um curto espaço de preparação, a pessoa prioriza, a gente ajuda a montar um cronograma de estudo, um cronograma real, um cronograma funcional. Não é esse cronograma ideal, utópico, que não vai ser cumprido. É aquele que vai priorizar as atividades dentro da rotina de cada um, acompanhando o que é prioridade na vida de cada um. E assim a gente cria, desde que a pessoa esteja decidida a ser aprovada na OAB. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, é algo que serve para a prova da OAB, mas também serve para qualquer tipo de prova, para qualquer tipo de desafio que você vai encarar. É o que eu escuto o tempo inteiro dos meus clientes. Quando eles terminam o processo de coaching, eles dizem para mim sempre assim, Wanda, eu ganhei, foi uma mudança de vida. A aprovação na OAB veio só de brinde. Porque você descobre que você é capaz de vencer. E o vencer na OAB é só o primeiro passo. E, na verdade, eu digo sempre que é o mais fácil. Quando a gente ressignifica o que é a OAB ao longo da trajetória, hoje que eu já passei pela OAB há alguns anos atrás, então eu consigo perceber que foi difícil, mas é tão pequeno frente aos desafios do cotidiano, não é verdade? Então, quando eu era mais nova, o meu desafio era vestibular, hoje não é mais. Quando eu tive o filho, meu desafio era a maternidade, hoje eu já acho mais tranquilo. Então, a vida nos coloca desafio e quando a gente está disposto a vencer, a gente vai aprender e com o coach a gente vai perceber que nós temos dentro de nós todos os mecanismos. Só que, infelizmente, ao longo da vida a gente vem usando esses mecanismos para outros setores, esquecendo de colocar onde realmente é importante. Então, a gente vê muito até na internet o coach mais relacionado a lifestyle, a vida pessoal, mas o coach funciona, então, para todas as áreas. Sem dúvida nenhuma. A ideia do coach é fazer uma busca, um autoconhecimento para buscar um resultado. Então, depende só do resultado. Comigo, a gente vai buscar o resultado de aprovação no concurso, aprovação na OAB, sendo que como você descobre que você é capaz de alcançar aquele resultado, mês que vem você muda o resultado, usa as mesmas estratégias para o seu próximo resultado. É muito comum quem acaba o processo de coaching continuar, porque afinal de contas já aprendeu as técnicas adequadas de estudo, já aprendeu a criar uma rotina eficiente, um cronograma que funcione e assim segue no caminho dos concursos, passa no concurso, começa no concurso de analista, que inclusive teremos agora no TJ, depois segue um concurso maior e assim segue a vida. Digamos que o conteúdo não começa no conteúdo da prova que vai ser requisitado, mas começa um conteúdo mais prático daquilo que você precisa gerenciar nas suas emoções, nas suas crenças, então é assim que funciona. Sem dúvida nenhuma, tudo começa internamente, na verdade. Qualquer projeto de vida que a gente faça, do pequeno ao grande, quando a gente decide um namoro, quando a gente decide se vai comprar uma casa, tudo começa com o quê? Com a decisão. Sim. Tudo começa com o interno. Se eu decido fazer uma dieta, não adianta eu comprar o suplemento, eu tenho que decidir comer o suplemento. Se eu decido fazer academia, não adianta eu pagar aquele pacote trimestral e não ir. Então, tudo começa internamente. Por isso que esse processo desse programa de coaching é diferenciado. Eu não jogo lá só a matéria para você estudar. Se você não sentar para estudar,
e você tem que criar um motivador para te levar àquele resultado. Não adianta eu gastar fortunas com suplemento se não for seguir a dieta. Então, tudo vem de dentro. Vânia, uma dica para quem está nos assistindo, ou vai fazer uma prova, ou vai encarar um novo desafio, ou vai, enfim, mudar um ciclo da sua vida, qual que a gente daria hoje para quem está assistindo ao JG? Sem dúvida nenhuma. O primeiro é acredite em si. Não escute, não dê confiança àqueles grilos falantes que ficam lá dizendo você não consegue, você não pode. Acredite, você tem o poder e a força de mudar o mundo. Acredite nisso. Se você não acreditar, você não vai conseguir. Porque se você acreditar, acreditando já é difícil, imagina se você não acreditar. Perfeito. Muito obrigada pela mensagem. Volte sempre ao JG. Será uma enorme satisfação. Obrigada. Olha esse caso agora. O Tribunal de Justiça manteve uma decisão que permite ao cemitério Jardim da Paz sepultar animais no local. É que havia o pedido de indenização de um homem que se sentiu constrangido com o enterro dos animais próximo ao local em que os pais dele foram sepultados. É a segunda decisão da Justiça maranhense nesse sentido. O TJ negou ao homem pedido de indenização por danos morais. E veja agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. Nossa equipe flagrou motoristas que insistem em fazer retornos proibidos na MA 201, a estrada de Ribamar. O trecho, que fica próximo à entrada do Hospital Socorrão 2, foi requalificado há 2 anos e um retorno de quadra foi feito para garantir a melhoria no fluxo de veículos, mas os motoristas continuam fazendo o errado. 3 acidentes foram registrados nas estradas federais do estado nesta terça-feira. Na BR-316, entre Caxias e Timon, a 15 quilômetros após o povoado Brejinho, às 7h40 da manhã, uma carreta carregada de gradeados de cerveja tombou e deixou o condutor com ferimentos leves. Na BR-135, após o quilômetro 22, uma motocicleta colidiu transversalmente com um Fiat Uno vermelho. 2 pessoas ficaram feridas. A terceira ocorrência foi logo no quilômetro 3, de acesso também à BR-135. Por volta das 13h50, um veículo Renault Clio vermelho colidiu com um animal na pista e deixou ferida a motorista de 49 anos. Com a colisão, o animal lançado para fora da pista morreu no local. Depois do intervalo, cortejo artístico pelas ruas de São Luís. E uma máquina que vai auxiliar o trabalho das mulheres que trabalham na extração do coco babaçu. Agora são 7h04. A gente volta já já. Fica agora com a Tábua de Marés. Segundo o gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa-mar acontece com 1,1 metro às 0h54. A primeira pré-mar com 5,6 metros às 6h53. A segunda baixa-mar com 0,6 metros às 13h21. E por fim, a segunda pré-mar com 5,3 metros às 19h20. Tem novidade para auxiliar o trabalho das mulheres que atuam na extração do coco babaçu. Pesquisadores desenvolveram uma máquina que vai facilitar a atividade. O projeto está sendo financiado pela FAPEMA e agora, na reportagem de Bianca Nogueira, a gente confere como vai funcionar. Mãos habilidosas e a lida diária que permite essa destreza. Mãos e corpos maltratados pela posição prejudicial. É assim, sentadas no chão, que as quebradeiras de coco babaçu passam praticamente o dia inteiro para receber em torno de R$ 7,00 para cada 5 a 7 quilos de amêndoas. O machado e o tronco são os instrumentos de trabalho, mas o olhar preocupado do pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, inspirou a construção desse protótipo, ainda em fase de testes, que vai ser apresentado em oficinas para ver se recebe a aprovação das trabalhadoras ou se ainda precisa fazer alguns ajustes.
Ou ela sair do chão, com a condição que ela trabalha hoje, sentada no chão, no solo, úmido, né? Só isso já é um ganho considerável. A máquina vai permitir alterar o tipo de corte do fruto e assim o aproveitamento da amêndoa. Para entender é simples. As quebradeiras fazem este tipo de quebra no sentido longitudinal e a máquina vai permitir também o corte transversal. Os recursos para a invenção vieram da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMA, e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, com parceria da Embrapa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Depois de finalizado, o trabalho não termina. Ainda vai ser preciso de mais apoio para que as máquinas cheguem a todas as comunidades. Nós estamos na fase de protótipo. Na fase de protótipo ainda pode ser feito algum ajuste, alguma adequação. E a participação delas é fundamental nessa etapa, porque elas vão trabalhar, elas vão validar ou não, e vão dizer o que elas querem que seja melhorado. A intenção é ir além da segurança para o desempenho da atividade, é também incentivar o máximo aproveitamento. Das camadas do babaçu pode ser possível a produção de farinha, carvão, adubo, óleo. É geração de renda, é reconhecimento a essas mulheres que dedicam a vida para alimentar as famílias e as indústrias que utilizam o fruto para a produção de diversos produtos. Férias em São Luís poderá aproveitar o passeio de mais uma edição do Roteiro do Reggae, que está começando agora. O evento faz parte do programa de férias culturais e levará o público por um roteiro guiado e repleto de músicas pelas ruas do centro histórico da cidade, apontando, claro, lugares marcantes para o ritmo. O percurso é acompanhado por um guia de turismo, que explica como a Ilha do Amor se tornou a capital brasileira do reggae. E durante o passeio, dançarinos vão ensinar ao público como dançar o ritmo de um jeito tipicamente ludovicense, que é o agarradinho. Ao longo do percurso, o público também poderá ouvir diversas pedras e a gente fica daqui torcendo para a chuva não atrapalhar o passeio. Na Praia Grande, personagens do circo fizeram a alegria da garotada em um cortejo muito animado que ajudou a colorir essas férias. Personagens do circo que deixaram a lona para ganhar as ruas. E ali pertinho do público, tinha de tudo. Artistas com perna de pau. Sim, em nome do circo e fortalecendo o circo no Maranhão, né? E até palhaço apaixonado no monociclo. Na verdade, palhaço cheio de amor pelo circo. É pelo circo, pô. O circo é só amor, pô. O circo é meu amor, é minha vida. Então nada mais justo, né, de que propagar o amor aqui de uma forma mais circense, uma forma mais dinâmica, mais alegre. A gente precisa mais de amor um pouquinho, né? Diante de tanta magia e reverência, o público não hesitava em levar para casa uma lembrança desse momento. Aproveitou para fazer um registro também no celular. Com certeza. Levar para casa. Levar para casa para mostrar. O cortejo faz parte da 6ª edição do projeto Sesc Circo, que promove uma série de programações gratuitas em vários pontos da cidade durante uma semana inteira. O projeto Sesc Circo é um projeto que está em sua 6ª edição, contemplando espetáculos, oficinas, performances, intervenções e de artistas locais e artistas convidados também que integram essa programação, que acontece em variados espaços. Valorização da cultura circense, que é bem recebida por quem vive os desafios da arte de rua. Ter um evento como o Sesc Circo pra gente assim, é uma realização, porque desde a nossa existência, há 6 anos, o Sesc sempre foi o nosso parceiro e a gente tem um carinho muito especial pelo Sesc Circo, né? Que é o evento da nossa linguagem, que é onde a gente pode, de fato, expressar o que a gente trabalha lá diariamente. E se depender da empolgação desses artistas, vai ter palhaçada sim senhor, hoje e sempre. Ixi, vai ter muita palhaçada, palha cozida, palha molhada e muita gargalhada. Outras notícias no portal guará.com. Fique agora com os analistas. Uma ótima noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.